Do número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Antônio Gomide para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Obrigado, senhor presidente. Álvaro, uma boa tarde a todos os colegas. A leitura de hoje, presidente, é a leitura dos Salmos. Salmo 62. Só em Deus repousa a minha alma, dele vem a minha salvação. Só ele é o meu rochedo e a minha salvação, a minha fortaleza, jamais vacilarei. Até quando vos lançarei sobre um homem para entre todos os abaterdes, como uma parede inclinada ou um muro em ruína. Planeiam derrubá-la do seu posto, comprazem-se na mentira, bendizem com a boca, mas amaldiçoam com o coração. Palavra do Senhor. Perfeitamente, amém. O senhor tem a palavra na condição de segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª sessão extraordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de setembro do ano 2022, às 10 horas e 15 minutos, no plenário do Palácio Maguito Vilelas, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Álvaro Guimarães e secretariada pelo senhor deputado Bruno Peixoto. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e concedeu a palavra ao senhor segundo secretário de exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Não havendo expediente a ser lido, passou-se a fase da apresentação de matérias, quando o senhor deputado Bruno Peixoto encaminhou à mesa os processos número 2022-10-498, 2022-10-542, 2022-10-575 e 2022-10-585, apreciados pela comissão mista, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos número 2022-10-542, 2022-10-498, 2022-10-575, 2022-10-585, 2019-784, 2019-3964, 2020-3049, 2020-2038, 2019-4601. Em fase da primeira discussão e votação. Aprovados. 2019, 7694, 2021, 9161, 2021, 9050, 2022, 1992, 2020, 4758, 2021, 6064, 2020, 5058 e 2019, 7861. A ele pensado os processos de número 2020-4621 e 2020-3955 em fase de segunda discussão e votação aprovados. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para o dia 13 de setembro, terça-feira, no horário regimental. Deixaram de participar da presente sessão os parlamentares Cláudio Meirelles, em razão de compromissos políticos assumidos no interior do Estado, Alisson Lima, Antônio Gomide, delegado Adriana Corte, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, doutor Antônio, Gustavo Seba, Henrique Arantes, Carlos Cabral, Major Araújo, Paulo César, Paulo Trabalho, Rafael Gouveia, Rubens Marques, Sérgio Bravo e Tiago Albernaz. E para constar, lavrou-se essa ata que lida e aprovada será assinada. É isso, presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Constando o expediente, senhor presidente, processo número 2022-10-587. Comunico para os devidos fins haver escoado, sem manifestação do senhor governador, o prazo previsto no parágrafo 7 do artigo 23 da Constituição Estadual. Esse processo é de autoria da Secretaria da Casa Civil. A diretoria parlamentar para as devidas providências. Processo Legislativo 2022, 10.611.
Autor, governador do estado de Goiás. Assunto dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do estado de Goiás, o IPASGO. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, ainda tem alguns ofícios em resposta aos senhores deputados. Deputado Thiago Albernaz, ofício ao deputado Paulo Trabalho, Hamilton Filho, Virmondes Cruvinel, Lucas Calil, Wagner Camargo Neto, deputado Hélio de Souza, Paulo César e Cairo Salim. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não temos oradores inscritos no pequeno expediente. Eu passo a palavra aos... a apresentação de matéria, porque está aqui o roteiro pequeno. Então, o momento é oportuno para a apresentação de matéria. Deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente Lissau, e boa tarde, deputadas e deputados. Apresento dois requerimentos muito importantes nessa tarde. Um, em nome da população de Mozarlândia, que solicita informações em caráter de urgência sobre o programa habitacional Abdala Abraão, que teria sido entregue, já, aliás, concluído há 8 anos, né, todo construído, porém não foi entregue para a população, presidente. E aí eu gostaria de consultar através dessa casa para a GEAB se esse programa é do governo de Goiás e por que ele até agora não foi entregue para a população, que é o programa habitacional Abdala Abraão, em Mozarlândia. A população pede explicações por parte do governo de Goiás e solicita a entrega desse programa, desse conjunto habitacional de moradia popular. Também peço, em nome da população de Jacilândia, distrito que pertence ao município de Jussara, informações sobre o aterro sanitário. Um aterro que foi feito aí, ainda não foi entregue para a população e que deve ser concluído na GO 324. Informações aí que foram entregues até o nosso gabinete. Repetindo, então, peço mais 30 segundos, presidente, para poder concluir. Perfeitamente. Mais 30 segundos do deputado Alisson Lima. Liga seu microfone, deputado. Aciona o seu microfone aí. Obrigado, presidente. Informações aí sobre o aterro que tem que ser construído na GO 324 entre Jacilândia e Jussara, no interior do estado de Goiás, e também sobre o programa habitacional de moradia popular Abdala Abraão, no município de Mozarlândia. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado. Perfeitamente. Deputado Carlos Cabral, para apresentação de matéria. Muito obrigado, presidente. Eu quero apresentar apenas um requerimento, senhor presidente, endereçado aqui ao senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e também ao presidente do IPASGO, senhor Vinícius Luz, em caráter de urgência para que seja realizado concurso público naquele órgão para a contratação de pessoal, senhor presidente, para evitar decisões como essa que a gente acabou de ter agora nos últimos dias, questionando a contratação de servidores comissionados. Então, faz-se necessário, e é uma demanda do IPASGO, a contratação de novos profissionais para bem atender todos os segurados desse instituto, que são servidores do nosso estado, e apresenta esse requerimento. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Deputado Álvaro Guimarães. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, para apresentar um projeto devidamente formalizado, de autoria do deputado Hélio de Souza, são 2 projetos do deputado Hélio de Souza devidamente formalizados, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Alguém pediu questão de ordem aí? Pediu para apresentar a matéria? Deputado Bruno Peixoto. Deputado Bruno Peixoto tem a palavra. Senhor presidente Lissauer, nobres pares, hoje participando aí de maneira remota, mas estou aqui devolvendo à mesa já o nosso relatório, acompanhando a legislação federal que está elevando de 30% para 35% a margem de consignado. Apenas uma atualização. Então eu já vou pedir aos pares para que, no momento oportuno, nós possamos votar tal matéria. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns pela condução dos trabalhos. Encerrada a apresentação de matérias, o momento oportuno para o pequeno expediente, deputado Antônio Gomide.
Senhor presidente, nobres pares que acompanham a sessão ordinária dessa tarde de terça-feira, cumprimento especial aqui aos nossos professores e professoras do Sintego, principalmente a nossa presidente Ludmila. Eu venho aqui, senhor presidente, nesse pequeno expediente, falar em nome da nossa bancada e como líder do Partido dos Trabalhadores, alertar aos deputados estaduais uma matéria que nós estamos aqui discutindo, que já foi votada na sessão, que foi uma sessão anterior, sessão da semana passada, e que não houve o entendimento nas comissões, porque nós não tivemos a possibilidade de que esse processo, que dispõe sobre a escolha democrática do diretor de unidade escolar da rede pública de educação básica, pudesse ser discutido na Comissão de Educação. Nós estamos aqui aprovando um projeto encaminhado pelo governador Ronaldo Caiado, que altera e fere frontalmente o processo democrático nas escolas. O governador Ronaldo Caiado e a secretária Fátima Gavioli encaminhou um projeto a essa casa dizendo que estaria copiando ipsiliter aquilo que estava na orientação do Fundeb. E não é verdade. O Fundeb dizia que a escolha poderia ser realizada com a participação da comunidade escolar, dentre os candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. E esse critério de mérito e desempenho, ele precisa ser discutido entre os professores, precisa ser discutido no sindicato, precisa ser discutido no Conselho de Educação. Isso é o mínimo para que se possa alterar as eleições das quais os diretores já vinham fazendo nas suas unidades. Ora, presidente, veja o senhor, o governador Ronaldo Caiado altera a lei, e a secretária Fátima Gavioli assina junto, dizendo agora, senhor presidente, que para ter escolha democrática de diretores, esse diretor vai precisar passar por uma prova. Por uma prova. Pensem vocês, aqui em Goiás, diretor lá da cidade de Mambaí vai disputar as eleições para ser diretor da escola e ela vai precisar passar numa prova primeiro, porque já tinha o critério que era o curso de gestão escolar da SEDUC. Esse curso já existia, então isso aí já estava de acordo. Agora, mesmo com concurso, as pessoas precisam passar por uma prova para depois poder se candidatar. Pensa se essa moda pega, presidente. Pensa o governador Ronaldo Caiado, em Goiás, colocando o nome dele para ser governador, mas primeiro ele vai precisar de uma prova. Se ele passar na prova, ele pode se candidatar. Se ele não passar, ele está fora. Pensa se isso é justo em cidades desiguais, como nós temos no estado de Goiás, em escolas e professores das variadas formações e frontalmente batendo contra o processo democrático, que é poder colocar o seu nome e a comunidade escolar escolher democraticamente aquele que ela quer. Até porque não é questão de competência. A questão de competência já é a participação no curso de gestão escolar. Então, o mínimo que nós estaríamos fazendo nessa casa, de bom senso, seria enviar esse processo, esse projeto, para o Conselho de Educação Estadual, para que pudesse debater, melhorar esse projeto e não causar uma afronta aos professores que não são ligados ao governo do Estado, porque, obviamente, esse curso, essa prova, só irá cada vez mais definir e orientar politicamente aquilo que o governador quer. Fora a prova, fora projeto que inibe a participação dos professores, e queremos deixar aqui claro o nosso voto contrário
a esse projeto que está sendo encaminhado e aprovado dessa casa. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, projeto de lei 461, de 6 de setembro de 2022, concede título de cidadania que especifica Virmontes Cruvinel. Projeto de lei 462, de 6 de setembro de 2022, concede título de cidadania que especifica Virmontes Cruvinel. Projeto de lei 460, de 27 de setembro de 2022, autoria do deputado Zé da Imperial. Projeto de lei 463, de 6 de setembro de 2022, concede título de cidadania que especifica Virmontes Cruvinel. Projeto de lei 464, de 6 de setembro de 2022, concede título de cidadania Goiânia, a pessoa do senhor José Nivaldo de Oliveira. Francisco de Oliveira é o autor. Projeto de lei 465, de 6 de setembro de 2022, concede título de cidadania que especifica Diago Albernaz é o autor. Somente esse projeto, senhor presidente. Estão em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de segunda discussão e votação. Governadoria do Estado dispõe sobre a concessão de crédito outorgado do Imposto sobre Operações relativa à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, às indústrias produtores de etanol, hidratado combustível, em atendimento à exigência prevista no inciso 5º do caput do artigo 5º da Emenda Constitucional Federal 123, de 14 de 7 de 2022. Está em discussão. Para discutir, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, Sim. nobres pares, o deputado Antônio Gomide tenta induzir ao erro. Todo respeito. Eu tenho um grande carinho, grande consideração pelo deputado Antônio Gomide, mas a meritocracia assim conhecida, nós não estamos retirando a eleição. Nós estamos mantendo a consulta, inclusive com garantia mínima do quórum. Em relação à prova, não é a maneira que, ora, o deputado Gomide expõe. Nós estamos falando de capacidade, nós estamos falando de preparo, e nós temos altamente capacitado e capacitada professores e professoras da nossa rede pública estadual. Nós não estamos aqui falando de uma prova como se for um concurso público para a direção. Não é isso. Longe disto.
Nós estamos priorizando aquele que já está no colégio. Nós estamos priorizando aqueles que já têm um conhecimento de gestão. Porque nosso governo, e falo isso enquanto líder, nós investimos na rede pública estadual muito mais que vários governos anteriores, somados recursos. Através da professora Fátima Gavioli, secretária de Educação, nosso governador Ronaldo Caiado, nós reformamos quase todos os colégios estaduais. Nós investimos na educação. Depois de 5 anos, os nossos professores tiveram database. Repito, 5 anos. No governo teve uma lei, uma emenda constitucional conhecida, PEC do teto, em que não permitia a database. Nós demos a reposição do índice inflacionário. Todos os alunos têm uniformes, todos os alunos têm mochila, têm material. Todos os alunos da rede pública, ensino médio, têm R$112. Os nossos professores são valorizados. Nós emitimos para os professores e aprovados nesta Casa de Lei várias GDPIs que nós aprovamos, que é a gratificação. Nós estamos investindo sim. Nós mandamos o equipar para todos os colégios estaduais. Nós mandamos o reformar para todos os colégios estaduais. Nosso governo valoriza os professores, valoriza os alunos, seja com bolsa estudo de R$112 por mês para cada aluno do ensino médio. Então, nós trabalhamos e valorizamos a educação. Deputado Antônio Gomide, essa visão que Vossa Excelência coloca é uma visão que não compactua e coaduna com o que está no projeto e com a intenção do nosso governo. Nós queremos o melhor. Nós estamos valorizando, sim, através da meritocracia, conforme a legislação federal, estamos valorizando, sim, aquele que buscou e tem o conhecimento e a capacidade de gestão, e que boa parte, para não dizer a totalidade da rede pública estadual, passou em concurso. Parabéns! Mas gestão, nós estamos dando apoio a todos aqueles que ora queiram buscar o conhecimento através de cursos gratuitos na rede estadual. Nós estamos fornecendo e nós estamos treinando e capacitando, porque o nosso governo investe na educação. Então, a meritocracia acompanha a legislação federal e nós vamos manter, sim, a consulta. Então, tenha certeza, deputado Antônio Gomide, que esse projeto é um projeto que vai, sim, ao encontro e o anseio da rede pública estadual, dos professores e das professoras. Então, quero aqui pedir o voto de todos, voto sim no projeto que valoriza e incentiva cada dia mais uma educação de qualidade e respeito aos professores. Deputada delegada Adriana Corse. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde a trabalhadoras e trabalhadores dessa casa. Gostaria de me pronunciar aqui a respeito desse projeto. Primeiramente, colocar a minha total... Deputada, Oi. Vossa Excelência não registrou presença ainda? Registra presença no painel, eu vou zerar o seu tempo aqui para Vossa Excelência voltar a falar, tá bom? Perdão, presidente, achei que havia sido registrado. Estou tentando aqui novamente. Tá bom, tá bom. Aí eu Veja vou se deu certo, por favor, agora. Perfeito, agora deu certo. Volta o tempo da deputada Adriana Corse. Peço desculpas. Tranquilo. Posso recomeçar? Pode. Muito obrigada. O microfone está fechado, deputada. Uai, para mim agora tá sim, agora estamos ouvindo. Eu estou tendo dificuldade hoje aqui, peço desculpas. Boa tarde a todos os colegas, quero me pronunciar sobre esse projeto. Primeiro, manifestar aqui a indignação com o fato de que já
há muito tempo não temos as eleições diretas promovidas para diretores de escola. Uma prática muito antiga no estado de Goiás, que perpassou por vários governadores, que não se trata de uma política de governo e sim de Estado, porque é uma democracia mínima, né, que nós precisamos garantir que a comunidade escolar tem o direito de escolher a diretora, o diretor da sua escola. Eu, por exemplo, estudei, deputado Bruno, meu amigo, com todo respeito, estudei no Colégio Estadual do Setor Palmito, isso já há vários anos, e nós já tínhamos lá, naquela época, né, há décadas, a eleição direta para diretor de escolas. Então, nós estamos num retrocesso no estado de Goiás, já há 2 anos sem eleições, diretoras e políticos, e as eleições acontecem. E agora, né, em razão de uma legislação federal que exige essas eleições para que venham recursos para o Estado, que eu concordo plenamente. Eu, inclusive, como candidata a deputada federal, quero reforçar essas legislações que exigem políticas públicas democráticas nos estados para que venha recurso federal, né? Então, tem que ser obrigatória a eleição. O que acontece, deputado Bruno e caros colegas, que nós estamos discordando, e aqui eu quero corroborar as palavras do deputado Antônio Gomide, é que esse projeto ele não garante, ele não traz expressamente a palavra eleição direta, ele traz seleção. Seleção é um termo que pode ser entendido como uma seleção, uma escolha, por exemplo, subjetiva por parte do governo, da Secretaria de Educação. E isso é inaceitável, isso é um retrocesso imenso, tem que estar escrito eleições diretas. E é por isso que apresentei na comissão, na CCJ, o pedido para que esse projeto fosse encaminhado ao Conselho de Educação para que ele fosse avaliado. Essa foi a indicação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, o qual é meu parceiro, que eu muito respeito. Quero mandar um abraço para a presidenta Ludmila, professora Ludmila, que está presente a essa sessão e que avaliou esse projeto e percebeu essa, não digamos uma falha, mas é uma omissão que não pode ser aceita por nós. Nós temos que garantir o processo democrático, assim como nós somos eleitos por legislação federal, também a legislação exige que seja eleição direta para diretores das escolas. E a nossa crítica a essa prova de seleção, deputado Bruno, com todo o respeito também que tem por Vossa Excelência, é de que ela pode trazer critérios subjetivos para a escolha desses diretores e diretoras. Nós não podemos ter critérios subjetivos. Os critérios têm que ser objetivos. Eleição direta é o único critério para a escolha de diretores e diretoras que nós podemos aceitar. Senão, gente, nós vamos ser aqui a legislatura que, além de ter retirado direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, além de ter retirado recursos da educação, ressaltando a retirada de recursos da UEG, um crime dessa legislatura nossa, que graças a Deus eu votei contra, e sempre vou dizer que votei contra, e esse governo vai ficar marcado pela guerra à educação. Então, nós precisamos, gente, evitar esse retrocesso, vai ser uma vergonha para nós, deputados, votar contra as eleições diretas. Tem que ter escrito no projeto, Bruno Peixoto, eleições diretas, e não processo de seleção, tá? Existem cargos no governo que vocês podem escolher por meritocracia, o que eu discordo totalmente. Tem que haver critérios objetivos. Mas, nesse caso, não vai ser por meritocracia, não. Vai ser por eleição direta. Essa é a lei federal, é isso que ela exige. Esse projeto aqui é inconstitucional que nós estamos provando. Não pode ter seleção e prova para escolher diretor e diretora, não. Por isso, o Partido dos Trabalhadores vai votar contra, seguindo a orientação e o entendimento dos sindicatos trabalhadores e trabalhadoras de educação, e aqui nós deixamos registrado. Esse projeto é antidemocrático, é um retrocesso para o nosso Estado, é uma vergonha para nós, deputados e deputadas. Eleição direta para diretores e diretoras de escola já. Obrigado, senhor presidente. Encerrado a discussão, o deputado Antônio Gomide vai encaminhar voto porque a bancada do Partido dos Trabalhadores já havia discutido a matéria, mas Vossa Excelência terá oportunidade no encaminhamento de voto. Tem a palavra o deputado Antônio Gomide.
Presidente, eu venho aqui apenas para podermos fazer o debate, eu achei importante, essa casa é para isso mesmo. E o deputado Bruno Peixoto, ele levanta uma situação interessante, que é debater e discutir educação em Goiás. Aqui nós estamos debatendo especificamente a questão da escolha do diretor da escola. Mas ele quer debater e diz, olha, o deputado Antônio Gomide está induzindo as pessoas ao erro. Eu quero dizer aqui, nobre deputado Bruno Peixoto, induzir ao erro é quando o senhor diz que a educação em Goiás vai bem e vocês, em 3 anos, fecharam, o governo de Goiás, fecharam 50 escolas estaduais. Isso é induzir ao erro. Induzir ao erro é dizer que os professores tiveram a atenção do governo do Estado, quando, na verdade, os professores perderam o quinquênio, perderam a licença-prêmio, descontam 14,25% até do aposentado e da aposentada pela Previdência. Isso é induzir ao erro, quando o senhor diz que está bem a educação ou que estimulou e valorizou o professor. Induzir ao erro é quando o senhor cita aqui, inclusive, a questão da database. É uma vergonha, deputado, o senhor vir aqui dizer que o governador cumpriu a database, onde nós sabemos que nos 4 anos, daquilo que era 38%, 39%, ele pagou 10%. E o senhor vem falar que está cumprindo a legislação, está cumprindo a lei. Ele sequer cumpriu a lei. Ele não respeitou a database, não é do professor, da professora, não. Ele não respeitou a database de nenhum servidor, nem da saúde, nem da educação, nem da segurança. E isso é induzir ao erro. Então, nós somos contrários a esse projeto, deputado Bruno Peixoto, porque esse projeto não pode suspender a eleição direta do professor. A comunidade tem o direito de escolher o seu diretor, como sempre foi. E o senhor agora está colocando no projeto consulta pública depois de uma prova que será seletiva aos professores. Então, nós estamos dando 2 passos atrás na legislação e estamos indo contra o Fundeb, que diz que nós teremos a avaliação de mérito e desempenho. Não fala em consulta pública e não retira a eleição direta. É por isso que nós somos contrários a esse projeto. É importante que o texto do Fundeb, ele não fala em prova, né? Ele fala que a eleição precisa ser direta, e é dessa forma que nós queremos votar. Por isso, somos contrários a esse projeto do governo. Para encaminhamento de voto, o deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, gostaria de pedir a todos da base e também da oposição que vote sim. Todos nós sabemos do avanço que nós tivemos na educação, sob o comando de Ronaldo Caiado e Fátima Gavioli. Nós investimos na infraestrutura, quase todos os colégios reformados. Deputado Antônio Gomide, colégio este que, ora, Vossa Excelência diz que fechou, não fechou, houve a junção, deputado Antônio Gomide. Nós tínhamos colégios com 20 profissionais e apenas 8 alunos. E houve apenas a junção dentro de um raio de, no máximo, 500 metros. Então, nós fizemos a junção de colégios. Não houve fechamento. Não ficou um só aluno em nosso estado fora da sala de aula por falta de vaga. Nós acompanhamos a legislação federal aprovada a respeito da cobrança dos 14%. E nós elevamos o teto da cobrança para superior a R$3.000. Grande parte dos servidores são isentos. Então, digo, nós assumimos um Estado com déficit orçamentário na casa de 300 milhões mensais. E hoje nós temos um superávit. Nós estamos investindo, sim, nos professores, com computadores, com bônus.
Então nós estamos investindo, nós estamos aprimorando. Quando nós estamos acompanhando a legislação federal, que fala da meritocracia, que fala da prova, deputado Antônio Gomide, nós estamos não dizendo prova, mas nós temos títulos, nós temos capacidade de gestão. Não é dizer a prova escrita, propriamente dita, como Vossa Excelência está afirmando. Nós vamos analisar, sim, aquele que ora tem a capacidade. Não foi eliminado a eleição, não. Nós teremos a consulta, inclusive com garantia do quórum mínimo. Então, está permanecido, sim, a consulta. Agora, nós, repito, estamos acompanhando a legislação federal quando fala da análise. Quando se diz prova, não é esta hora escrita, mas a análise. Se tem sim a capacidade de gestão, e eu tenho certeza que a grande maioria dos nossos professores e professoras tem essa capacidade. Peço o voto de vocês, que confiem no nosso governo, que confiem na nossa secretária Fátima Gavioli e que vote sim. Observe a evolução que tivemos na educação e essa evolução positiva vai sim continuar. Peço a cada um de vocês o voto para essa matéria. Encerrado o encaminhamento de voto, eu só quero lembrar que essa matéria que nós estamos votando não tem nada a ver com a questão dos diretores da educação. Nós estamos votando a matéria sobre concessão de crédito outorgado de ICMS com relação ao etanol hidratado combustível. Então, a matéria da educação não está na pauta neste momento. Encerrado o encaminhamento de voto, os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação, 1397, deputado Álvaro Guimarães, dá denominação ao próprio público que especifica Fausto Roberto dos Santos, a ponte do Rio Turvo, no trecho entre os municípios de Acreúna e Edéia. Está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Projeto de lei, processo em fase de segunda discussão e votação, 0486, Álvaro Guimarães, dá denominação ao próprio público que especifica Valfrido Perfeito Anel Viário a ser construído no contorno sudoeste no município de Ipameri, Goiás. Está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0495, Governadoria do Estado autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica e mediante doação onerosa ao município de Santo Antônio de Goiás. Está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0496, Governadoria do Estado autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica, mediante doação onerosa, ao município de Aparecida do Rio Doce. Está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0497, Governadoria do Estado autoriza a aquisição por doação onerosa por parte do município de Aruanã, do município que especifica. Está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0498, Governadoria do Estado altera a Lei 20.115, de 6 de junho de 2018, que dispõe
sobre o processo de escolha democrática de diretor de unidade escolar da rede pública da educação básica e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Essa é a matéria, deputado Antônio Gomide. Senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão. Vossa Excelência quer emendar? Não, só Porque não cabe mais emenda, já está em segunda. Sim, já está em segunda. É porque altera a lei número 20.115, né? Altera a lei número 20.115, Tá bom. 6 de julho de 2018. Pois é, 6 de isso. junho de Só 2018. estou falando porque nós votamos voto contrário, né? Contrário. Então, os senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário, deputado Antônio Gomide e deputada delegada Adriana Corsi. Em segunda discussão e votação, encaminho à Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0575, Governadoria do Estado, autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica mediante doação onerosa do município de Córrego do Ouro. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão, aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0585, Governadoria do Estado, cria e denomina os estabelecimentos de ensino que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão, aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0511, Tribunal de Contas do Estado de Goiás altera a Lei Estadual 15.122, de 4 de fevereiro de 2005 e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão, aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 3976, deputado Álvaro Guimarães e Thales Barreto, altera a Lei 20.394, de 3 de janeiro de 2019, que dispõe sobre inclusão de alimentos orgânicos e de base agroecológica na merenda escolar da rede pública estadual de ensino. Deputado Álvaro Guimarães, no comando da primeira secretaria, alavanca todos os projetos dele. Você viu, né, deputado Antônio Gomide? Hoje só votou matéria dele da governadoria. Está em segunda discussão, Parabéns. presidente. Parabéns, deputado. Merecido, até porque Vossa Excelência é um deputado assíduo e tem projetos bons para o estado de Goiás. Obrigado. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem e querem ficar como estão, aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Com esse elogio de Vossa Excelência, nós terminamos a pauta. Perfeitamente. Encerrada a pauta da ordem do dia, eu encerro a presente sessão, convocando outra sessão ordinária para amanhã, às 9 horas da manhã. Está encerrada a sessão.